Meu nome é Gisele Moraes e eu apresento hoje para vocês o Histórias Reais. E eu venho trazer com muito amor, com muito respeito e com muito carinho a história de Ana Marília. Uma história que me tocou muito aqui dentro do showroom da Vitoriosa, aonde ela trouxe o relato de tudo o que aconteceu com ela. E eu quero trazer esse relato para vocês. Ana Marília, muito obrigada por aceitar esse convite, por estar conosco aqui e abrir a sua história, né? Eu tenho certeza que vai alcançar muitos corações. Eu que agradeço pelo convite e será uma honra compartilhar com você um pouquinho da minha história, dessa trajetória, do que eu vivenciei nesses últimos anos. Eu falo assim, né? Você passou pelo diagnóstico do câncer agora, e quantas pessoas hoje, exatamente hoje, nessa data, estão abrindo um exame e recebendo esse diagnóstico. Então eu queria que você começasse contando um pouquinho quem é a Ana Marília. Então, realmente receber esse diagnóstico é algo surreal, que nós não dimensionamos isso. Bem, eu me chamo Ana Marília, tenho 41 anos, sou mãe de 3 filhos, já crescidos, uma mocinha de 14 e 2 rapazes, 22 e 23 anos. Sou farmacêutica profissionalmente e estou agora em remissão no processo de câncer. Fui diagnosticada com câncer em 2024, no mês de outubro, e daí para frente iniciei todo o protocolo de tratamento. E hoje já, graças a Deus, eu estou em remissão e conseguindo me reerguer. Me conta um pouquinho, Ana Maria, a vida estava normal, estava tudo ok, até a chegada do diagnóstico? Exatamente. Eu faço aniversário no mês de outubro. No mês de setembro de 2024, eu estava na minha melhor fase física, na minha melhor fase profissional, e de repente eu vi as coisas mudarem. No mês de setembro eu realizei um book fotográfico para comemorar meus 40 anos, então foi um momento marcante para mim, onde eu estava muito feliz, eu estava fisicamente falando super bem, com o meu cabelo muito bonito, e ali eu fiz aquelas fotos. E logo em seguida, meados de outubro, eu já, durante um autoexame... Foi você mesma? Sim, no momento do banho, eu fiz um autoexame e senti um pequeno nódulo. Isso em meados de outubro. Era bem durinho, pequenininho? Isso, pequeno, endurecido, mas na região lateral da mama. Então ali eu já achei meio diferente, mas não procurei o médico de imediato. Demorou alguns dias até que eu fosse buscar... Você não sentia dor? Você não sentia nada? Nunca senti dor, nunca senti nenhum incômodo na mama. E o que te levou, pelo fato assim, de você não estar... Às vezes a gente vê um carocinho na gente e a gente não é tão curiosa, né? O que acontece? Eu fazia um monitoramento desde 2018, porque os meus dados de ultrassonografia, a minha mama é muito densa. E por ter a mama densa, os médicos aconselham que faça o exame anualmente, uma ultrassonografia e a mamografia. Então eu sempre fiz, desde 2018. Então 2019, 20 até 24, nunca tinha tido nenhum problema. Então para mim era normal aquilo, eu fazia de monitoramento, mas nunca tive nenhum indício nem nada. E em 2024, nesse autoexame, eu percebi o nódulo. Muito pequeno, indolor, não tinha nenhum tipo de dor, mas ele estava ali. Engraçado, uma amiga minha descobriu através de uma secreção. Ela teve uma pequena secreção no peito, né? E aí veio o diagnóstico, veio tudo. Como foi? Aí você foi para o médico, me conta isso. Isso, eu estive, né, no consultório médico, a médica fez uma avaliação e já de imediato me solicitou uma biópsia e também a ultrassonografia. Chegou a fazer pulsão, alguma coisa? Foi a biópsia, eu fiz a biópsia. Então, com a ultrassonografia em mãos, com a mamografia, eu já parti para a biópsia. Com o processo da biópsia foi diagnosticado o tipo de câncer, né?
e o subtipo também, que é importante num diagnóstico, porque existe o tipo de câncer, que é o câncer de mama, e o subtipo, que no meu caso foi o triplo negativo. E ali já iniciei todo o tratamento. No dia 7 de dezembro, eu estava fazendo a minha primeira quimioterapia. Ana, e na sua família teve caso de câncer? Não, o tipo de câncer que foi diagnosticado, eu digo que não é meu, porque eu não tomo posse desse problema, né, dessa doença, mas o tipo de câncer que foi diagnosticado em mim, ele foi de fator emocional, devido a estresse, a fator emocional, a muita responsabilidade, né, precoce. Então eu tive... Você casou muito jovem também, Exatamente. Né? Aos 16 anos eu casei, fui mãe com 17, com 18, permaneci 22 anos casada, estou divorciada há 3 anos. E então assim, são muitas situações que a gente, se a gente for pôr na balança, porque a gente pensa assim, não, mas eu fui mãe jovem, a maternidade, só que assim, você era uma menina. Sim, quando você 16 anos. Quando você casou, né? Então assim, é como se a gente pulasse algumas etapas da vida da gente. Exatamente. Também, né? Só que a gente pensa que isso, a conta não vai chegar. E chega. Uma hora chega. É como se o nosso organismo, a nossa mente funciona como se fosse um balão cheio de água. A água vai pingando e ele vai enchendo. Mas vai chegar o momento que aquele único pingo vai explodir o balão. A água não vai mais, o balão não suporta mais a água. Transborda. E isso é o nosso corpo, é o nosso organismo. Então seu corpo estava reagindo a tantas coisas, né? Querendo ou não, assim, ó, muita coisa que aconteceu. O divórcio é um luto também. É um luto, porque assim, você ficou 22 anos casada e vem um divórcio, você sofre, você vê seus filhos sofrendo. Exatamente. Né? Então assim, é algo cruel, né? E aí, tinha quanto tempo depois do divórcio o diagnóstico? Foram 2 anos após o divórcio que eu tive o diagnóstico do câncer. E você começou logo depois as quimioterapias? Exatamente. Foi um processo muito... Eu costumo dizer que foi as mãos de Deus, porque foi muito célere do diagnóstico até o início do tratamento. Eu queria que você contasse pra gente aqui, porque você me disse assim numa conversa nossa, que você viveu o luto do diagnóstico por 3 dias. Exatamente. Como foi você tomar essa decisão? Não, eu vou viver o luto desse diagnóstico por 3 dias, porque depois do luto vem a luta. Exatamente. E essa é a sensação. No dia que eu recebi o diagnóstico, eu estava dentro do carro, quando eu abri o laudo que chegou no meu e-mail. E quando eu abri ali o meu e-mail, que eu vi o relatório médico, eu, como profissional da saúde, eu já sabia do que se tratava. Então, para mim, a sensação é que o chão sumiu dos meus pés. Parece que eu estava flutuando. Eu não estava ali, conscientemente. A sensação que eu tinha era essa. E naquele momento foi um baque. Você pensou que ia morrer naquele momento? Veio um filme, veio o meu antes do diagnóstico e o que seria do meu depois do diagnóstico. Eu suportaria aquele processo? Eu teria uma rede de apoio comigo? Então é tudo muito rápido, são frações de segundos que a sua mente começa a funcionar. E naquele momento que eu recebi o diagnóstico, eu me desesperei. Eu não vou falar que eu não tive medo de morrer, eu não vou falar que eu não tive medo de dar conta de fazer o tratamento, porque sabemos nós que o tratamento ele cura, mas ele traz muitos efeitos adversos, ele traz muitas coisas que você vai ter sequelas. Então, é um processo. E ali no momento que eu recebi o diagnóstico, eu recebi e me veio à mente, Deus, eu sou cristã, sou evangélica, e Deus andou muito comigo. Deus nunca me desamparou. Por mais que às vezes vacilo na minha fé, eu sei que Deus está ali comigo. E naquele momento me veio à mente uma frase: você vai chorar como nunca, para não chorar nunca mais. E foi aqueles 3 dias de choro. Eu falei, a partir de segunda, que é o dia que eu vou retornar ao médico, eu não vou mais chorar por conta desse diagnóstico. Porque hoje eu recebo um diagnóstico e não uma sentença.
E engraçado você falar, hoje eu recebo um diagnóstico, não uma sentença. Eu converso com várias pessoas, eu recebo várias pessoas no show Mulher Vitoriosa, e as pessoas falam assim, teve uma pessoa que me falou, Gi, eu não contei o meu diagnóstico para ninguém ainda. E eu falei para ela, eu te entendo. Porque quando você conta um diagnóstico desse, é como se as pessoas assinassem um atestado de óbito para você. Eles falam, nossa, eles começam a olhar assim, que a pessoa já tá morrendo. Muda o olhar das pessoas mudam, a coitadinha, ela não vai dar conta. Só que assim, eu passei por 12 meses, praticamente um ano certinho de tratamento. E durante esse um ano, teve dias que eu chorei. Teve dias que eu deitava na cama e falava, amanhã eu vou estar de pé. Teve dia que você queria desistir? Teve dia que eu queria desistir. E é tão interessante isso, né? Dias que você quer desistir, tá tudo bem. Se você quer desistir naquele dia. A gente precisa se permitir. O tratamento oncológico, ele é um tratamento muito agressivo. Não é só agressivo fisicamente. Ele mexe com o seu psicológico ao extremo. Eu costumo dizer que as pessoas, elas precisam se permitir passar por isso. Porque quanto mais de frente você bate com o diagnóstico, pior é o seu resultado frente ao tratamento. Você perdeu muitas pessoas que começaram o tratamento com você. E qual era a sensação quando você tinha que se despedir dessas amigas de tratamento, né? E você continuar firme? A sensação que eu tenho é, em específico, por uma colega que eu quero até citar o nome dela aqui, que nos deixou dia 4 de outubro de 2025, que é a Flaviane. Eu a conheci no mês de maio e ela me ensinou muito durante esse processo. Ela, infelizmente, ela não teve, né, a oportunidade de continuar com o tratamento. Ela faleceu, mas durante esse período que eu a conheci, ela me ensinou que a gente não pode desistir, mesmo diante das dificuldades que são inúmeras. Às vezes as pessoas olham e falam, você não consegue. Mas uma palavra, um gesto de atenção, de carinho que você tem, você consegue mudar. É um fôlego de vida. É um fôlego de vida. Eu estava passando pelo meu processo de tratamento, durante as minhas químios, e estava no hospital acompanhando ela. Eu estava no hospital dando banho, eu estava no hospital... Você se tornou amiga dela. Amiga. Ela não era de Anápolis. Você se tornou uma rede de apoio dela. Exatamente. Ela não era de Anápolis, então aqui eu era o suporte para ela. Eu e uma amiga a abraçamos a causa dela. A outra amiga também tinha o diagnóstico de câncer? Não, essa é uma amiga particular minha que se compadeceu com ela também. E nós duas a abraçamos e fomos com ela até o último segundo de vida. Ou seja, um pouquinho de amor bem no final, bem na finitude, né? Ela quase entrando em coma, ela fala para mim, Ana, eu nunca tive uma irmã ou um familiar que fizesse por mim o que você e a Dani fazem. Uau. Então aquilo ali para mim não tem nada que pague. Hoje eu vi uma foto dela, é como se eu a visse ali todos os dias. E eu me emociono e não canso de falar que ela foi uma lição na minha vida. Ela foi uma lição. E hoje eu luto por mim, eu luto por ela, porque eu tenho certeza que cada vitória que eu tenho aqui, ela vai estar lá de cima olhando por mim. E aplaudindo. E aplaudindo e falando, vai Ana, continua que você... Força, tá, né? Porque ela fala sobre força. Então, diante de qualquer adversidade que você passar, eu costumo dizer algo assim, que Deus coloca na vida da gente manuais. Sim. E esses manuais, a palavra de Deus, ok, ela é a palavra de Deus, ela é indiscutível, irrevogável, mas dentro do contexto da vida da gente, Deus vai colocando manuais, aonde Ele nos permite fazer leituras. Exatamente. E ensinando pra gente o que sim, o que não, o que nunca e de como viver. Exatamente. Então eu acredito que essa pessoa, né, essa grande amiga que ela se tornou, foi um manual de que Deus colocou do seu lado, te ensinando exatamente, tipo assim, recalcula a rota aqui. Exatamente. Recalcula a rota aqui, né? Então, assim, graças a Deus por esses presentes. E assim, durante a trajetória do tratamento, outras inúmeras pessoas passaram, umas venceram, outras não, infelizmente não conseguiram. Mas a gente tira uma lição de tudo isso. Quando veio a decisão da cirurgia? Olha, a cirurgia não chegou a me abalar tanto.
como diagnóstico em si. E também a queda do cabelo, né? Que eu acho que para toda mulher, eu estava numa fase que eu estava me achando bonita, eu estava me sentindo bem. Então, para mim foi muito difícil. Só Seu que cabelo era grande, né? Era grande. Eu achei tão interessante, né? Quando você veio aqui no showroom da Vitoriosa, e foi quando despertou em mim te convidar para esse momento, né? Foi quando você falou assim. Eu falei, você teve dificuldade? Porque assim, o nosso cabelo parece que dá aquela coisa feminina, sim, né? Porque você faz um penteado, você faz uma escova, um babyliss. E você falou assim, eu não tive dificuldade, porque eu sempre me achei linda. Careca. Era nesse ponto que eu ia chegar. Eu tive uma dificuldade em pensar, em imaginar fazendo aquele processo de raspar o cabelo. Entretanto, no dia que começou a cair à noite, aí foi a noite de sono. No outro dia eu levantei, fui tomar banho, o ralo ficou cheio de cabelo. É muito cabelo, sai estufos de cabelo. É muito triste. É doloroso. Sensação, é doloroso. Você vê algo, parte sua indo embora. Sim, não é fácil. E eu decidi, naquele banho que eu tomei, eu falei, à noite eu vou raspar meu cabelo. E foi feito. Eu fui a Goiânia pegar uma medicação que eu precisava. E quando eu cheguei, eu chamei minha mãe, os meus filhos e um amigo que estava em casa. E eles entraram no quarto e nós fizemos o processo para raspar o cabelo. Aquilo ali para mim foi libertador. Foi como se tirasse 100 quilos das minhas costas. É como se você ficasse livre para viver o processo. E desde o dia que eu raspei o cabelo, eu comecei a me sentir linda. Nunca Você usei. Gostou? Eu gostei. Eu nunca usei uma lace, um lenço, uma peruca, nunca usei nada. Então, todos os lugares que eu ia, eu recebia muitos elogios. Eu me olhava no espelho, eu me sentia bonita. Mesmo carequinha, com o rosto inchado dos corticoides, da medicação. Porque a medicação judia muito. Né? Eu ganhei 18 quilos durante esse tratamento. E assim, para mim foi um processo difícil essa questão do ganho de peso, porque eu havia passado há anos anteriores por um processo de emagrecimento. Então, assim, eu sei como é difícil perder peso. E eu falava para a doutora, eu vou engordar, o que eu vou fazer? Essa parte foi bem difícil para mim. Mas hoje, graças a Deus, eu já estou retornando ao que eu era antes do diagnóstico, né, fisicamente falando. Então, assim, é um processo árduo, é um processo desafiador, mas passa. Passa, você não pode se entregar. Deu vontade de chorar? Chora. E um conselho que eu quero deixar para as pessoas. Não fala para a pessoa que, não, vai passar, o cabelo vai nascer de novo, porque isso dói muito. Para quem está passando pelo processo, para ouvir isso é muito ruim. Você escutou muita coisa que você falava assim, nossa, a pessoa podia ter ficado calada. Ter ficado calada, exatamente isso. Porque às vezes a gente pensa que está ajudando, mas nesse processo, às vezes uma palavra te deixa... E é tão engraçado, porque eu tive alguns processos diferentes dos seus, mas tudo que eu gostaria naquele momento, sabe o que era? Que a pessoa sentasse do meu lado, que a pessoa segurasse a minha mão, mas que a pessoa não dissesse nada. E às vezes a pessoa estraga um momento tão lindo, falando, exatamente, querendo assim, enfeitar o que não tem enfeite, sabe, Ana? Muitas vezes durante esse ano de tratamento, eu orava a Deus e falava, Senhor, manda uma pessoa aqui, ou que o Senhor me traga uma pessoa, que eu possa só deitar no colo dela para ela fazer um cafuné na minha cabeça. A única coisa que eu queria. Eu não queria uma palavra, eu não queria divertir, eu não queria nada. Eu só queria isso. E assim, graças a Deus eu tive muitas pessoas que me supriram em oração. O apoio familiar foi muito importante. É muito importante. Ter uma rede de apoio é importante. E Deus levanta pessoas durante esse processo. Às vezes de onde você pensa que não vai surgir ajuda, não vai surgir um apoio, Você conseguiu trabalhar, Ana, no seu processo? Eu trabalhei durante todo o processo, porque eu trabalho às vezes de home office também, né? Então para mim foi mais tranquilo quanto a isso. Você acha que foi uma forma também, assim, o trabalho te ajudou um pouco a ocupar a cabeça? Exatamente. Porque eu acho assim, eu falo de mim, Gisele, eu preciso dos meus momentos de silêncio.
Eu preciso, porque é nesses momentos do ócio que a gente olha para dentro, que a gente ressignifica muita coisa na gente. E só que trabalhar para mim em muitas situações foi terapêutico. E realmente é. Porque até a minha oncologista, ela falava: Ana, você consegue trabalhar? Ela me olhava e falava: eu acho que você consegue, vamos trabalhar para você ocupar sua mente. Então aquilo ali foi importante. Você conseguiu fazer atividade física? Nos primeiros meses sim, mas do terceiro mês para frente eu já não conseguia mais. Por conta da medicação? Por conta da medicação. Você fez quais químios? Eu fiz 4 sessões de quimioterapia vermelha, de 21 em 21 dias eu fazia uma sessão. Você passava muito mal? Nas vermelhas não. Aí começaram as brancas, que foram 12 sessões, uma por semana. Durante as brancas eu passei muito mal. Eu tinha muita dor articular, eu tinha formigamentos, eu tive neuropatia periférica, que são as extremidades todas dormentes. Então isso me impactou muito, eu não conseguia fazer treinos, eu parei com atividade física, mas agora eu já consigo fazer normalmente, mas durante o tratamento não. Fico medo, Ana, na remissão? É o que eu te disse mais cedo. O câncer, hoje eu não tenho, né? Graças a Deus eu não tenho câncer. Ele não está em mim, eu fiz todos os tipos de exame. Mas o pós-câncer, ele é muito difícil. É difícil a sua inserção na sociedade. É difícil a sua reinserção no mercado de trabalho, para quem busca um mercado de trabalho. Porque as pessoas, querendo ou não, elas te olham com um olhar ainda: essa moça não está bem. Ela pode a qualquer momento vir com um diagnóstico, mas é o que eu costumo pensar. Eu posso apresentar um diagnóstico, mas uma pessoa saudável também pode apresentar a qualquer momento. Então nós todos estamos expostos a isso, né? Claro que, no meu caso, eu preciso fazer um acompanhamento, que eu faço de 3 em 3 meses. Eu faço exames. E vai aumentando, né? Exatamente. Depois Os 2 primeiros anos serão de 3 em 3 meses pelo subtipo de câncer que eu tive. Então ele foi bem agressivo. É o mais agressivo que tem, o câncer de mama mais agressivo que tem, deu em mim. Aí a partir do 2º ano, aí já vai espaçar mais, acredito que seja de 6 em 6 meses. Até completar 5 anos para eu ter alta total. Tão interessante, né? Porque assim é como se você não tem a doença, mas a doença segue com você pelo fato de você ter tido um diagnóstico desse. Quando você fala do tabu para arrumar um trabalho, né? Igual o meu cabelinho crescendo agora. As pessoas olham e falam: não, mas ela não ia cortar o cabelo assim, tem alguma coisa. Então as pessoas já olham com um olhar diferente. E as pessoas perguntam muito, Ana, pela opção do... Essa semana eu estive num posto para abastecer e a frentista olhou para mim e falou assim: nossa, seu cabelo está crescendo agora, por que você optou em cortar assim? Então assim, eu fiquei até sem graça como respondê-la, né? Mas eu falei: não, eu passei por um câncer e ele está crescendo agora. Ela: é porque eu cortei. Ela ficou toda sem jeito também, mas pela forma que ela abordou. E querendo ou não, as pessoas ainda têm preconceito. Acreditem nisso. Sério? Você sente Sim, isso? Mas eu falo assim, durante esse processo eu pude ajudar muitas pessoas também. A questão de estar sorrindo, de tirar uma foto, porque geralmente as pessoas que estão em tratamento, elas ficam reclusas, elas não querem aparecer, não querem estar no meio das pessoas, e eu já fui o contrário. Eu não podia ver um espelho que eu queria tirar uma foto, porque eu me achava linda, carequinha. Eu queria sair, queria me arrumar. E de onde vinha esse linda, que você se achava linda? Olha, eu acho que é o Espírito Santo me falando, porque eu olhava no espelho e me achava linda. Eu falava: gente, mas como que eu careca, eu ficava linda. E assim, eu me permiti a autoestima, né? E tem gente que tá aí sem estar carequinha. Exatamente. Não é? E tá se achando feia. Não, e eu tava inchada, e às vezes eu reclamava: nem, eu tô ficando gordinha, eu estou inchada. Ia lá na médica, falava pra ela, mas aí eu retornava e falava: quer saber, eu tô é bonita. Aí vinha uma pessoa viva, e me elogiava, eu falava: gente, eu tô viva, eu estou vivendo. Hoje mesmo, hoje dia 8 de abril, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E eu fiz um post no meu Instagram e falei justamente isso. Eu estou feliz e grata pela vida.
o cabelo está crescendo, eu estou voltando à minha forma física, tenho que fazer acompanhamento, tenho, mas isso não significa nada, visto que eu estou viva. E assim, e diante de tudo que você passou, é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. E às vezes, nesse diagnóstico, nessa corrida toda que a gente vai, é um minuto por vez, um segundo por vez, né? Porque não é tudo de uma vez. Não. Hoje, quem é a Ana Marília? Antes e depois do diagnóstico de câncer? Olha, a Ana Marília hoje, eu me considero como uma fênix mesmo. Eu consegui levantar das cinzas e ressurgir. Hoje eu me olho no espelho e vejo a Ana de um ano atrás, ao receber o diagnóstico, como uma guerreira mesmo. O que mudou o olhar da vida? Eu valorizo os pequenos detalhes, as pequenas considerações, porque nos pequenos gestos é onde eu consegui absorver mais apoio, nos pequenos detalhes foi onde eu consegui tirar mais proveito, e é o que eu tenho levado para a minha vida hoje. E eu acredito que a gente olha a vida com um prisma totalmente diferente. Completamente. Depois de tudo que a gente passou aqui em casa, às vezes eu olho assim, eu falo, nossa, isso é tão pequeno. Exatamente. Isso é tão supérfluo, isso é tão banal. Exatamente. Diante da imensidão de tudo, né? Eu acredito que a pessoa que passa por tudo isso, né, ela deve olhar a vida exatamente assim também. Não vou dizer que eu sou uma mulher que sou forte em todos os momentos, porque existem momentos que a gente sente, né? Eu sou ser humano, eu estou viva. Mas eu acredito, Ana, que a gente precisa se permitir sentir. Sim. Porque as doenças emocionais hoje elas vêm justamente porque você quer vestir uma armadura de forte o tempo todo. E não é só que a gente tem que se permitir. É igual assim, eu vou lá no fundo do poço. Sim, eu vou. Mas, Gisele, olha, já ficou aí tal tempo. Exatamente. Tá na hora de vir pra cima novamente. É o que eu te falei, eu me sinto hoje como uma fênix que ressurgiu. Você fez tratamento psicológico diante do tratamento ou antes mesmo do diagnóstico, você já fazia terapia, alguma coisa ou não? Sim, eu cheguei em um determinado tempo, antes do diagnóstico, eu cheguei a fazer terapia. E durante o tratamento eu tive todo o suporte. Eu peguei uma equipe muito boa, Deus me colocou numa equipe muito boa. Então eu tive acompanhamento nutricional, psicológico, com a oncologista, mastologista. Então foi uma rede de apoio. É como se você estivesse bem amparada. Exatamente. Mas existe pessoas nessa caminhada que não têm esse mesmo Exatamente. amparo. Essa amiga minha, recebendo o tratamento na mesma unidade que eu, ela não teve a mesma rede que eu tive. O que fazer quando a pessoa igual agora? Talvez alguém que esteja assistindo a gente não está tendo, Ana, esse tratamento. O que fazer? O conselho que eu dava para ela, e foi o que eu fiz quando eu a conheci, e dou o conselho para os que estão nos assistindo. Fale, não tenha medo de falar, pergunte, não receie. O médico às vezes está nervoso, vai me dar uma resposta mais ríspida. Não receie isso. Fale, pergunte, investigue. Se ficou com dúvida, vai atrás de outro profissional. Não aceita. Leia sobre. Exatamente. Não hoje aceita. A internet é um campo. É amplo, né? Consegue esclarecer muita coisa. Não aceita um primeiro diagnóstico. O médico bateu aquilo, você ficou indeciso. Não estou sentindo segurança, firmeza no médico. Procure um outro profissional. Porque hoje nós temos muitas opções. A gente não precisa se entregar a um profissional que você não tem segurança. E existem muitos profissionais bons, mas também existem muitos que deixam a desejar. E infelizmente a gente perde muitas vidas por negligência médica. No momento que eu recebi o diagnóstico, eu estive em uma igreja e a pessoa que orou comigo falou que na oração ali Deus mostrou para ela que tudo que eu estava recebendo naquele momento não era nada para a morte, que era para eu ficar em paz, que aquilo ali era para tocar outras vidas. Então, naquele momento eu tive uma paz, Eu nunca questionei a Deus o porquê de estar passando por aquilo. E durante o processo eu comecei a entender o propósito de Deus nessa caminhada, que foi conhecer várias vidas,
que foi conhecer essa amiga minha em especial, que eu pude ajudá-la. E que transformou a sua vida. E que transformou a minha vida. E que eu pude ser bênção na vida dela também. No dia mais difícil dela ali no hospital, eu estava em pé do lado dela. E ela sentada na cadeira recebendo a quimio. E ali ela chorando, gritando de dor. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se o propósito do Senhor na minha vida foi poder ajudar a Flaviane, eis-me aqui. Eu não reclamo de nada do que eu já passei até aqui e nem do que eu vou passar daqui para frente, porque eu ainda estava no meio do meu tratamento. Eu ainda tinha 6 meses de tratamento pela frente. E eu não sabia o que ia ser de mim. Os médicos brigavam comigo, você não pode estar aqui dentro do hospital, sua imunidade está baixa. Mas eu colocava uma máscara, fazia asepsia das mãos e estava ali o tempo todo com ela. Mesmo assim, assim, colocando a sua dor no bolso. Eu usava essa frase, eu colocava a minha dor no bolso e ia com ela. O dia que ela foi transferida para Goiânia, para o Araújo Jorge, eu fui ajoelhada, segurando nas mãos dela dentro da ambulância, porque ela se debatia de dor. E eu fui ajoelhada daqui lá, porque ela não deixava eu levantar, ela estava meio inconsciente. Eu cheguei lá toda suja, que ela estava em sangramento, com hemorragia. Eu cheguei lá toda suja e eu fui daqui lá. Eu não sei como eu consegui ir agachada daqui lá. É algo sobrenatural, eu não tenho explicação. Mas se foi para poder proporcionar para ela 20, 30 dias de vida melhor. E de amor, né? E de amor. Porque ela recebeu amor. Eu colocava comida na boca dela, ela recebia água na boca. Ela, às vezes, eu até brinco com o ex-marido dela, com o Léo, que às vezes ela fala, eu não quero o Léo aqui, eu quero a Ana e a Dani. Ele fala, você tá me trocando por elas, mas é porque a gente abraçou ela de uma forma que ela se sentiu amada. Então isso para mim foi impagável. É impagável. É impagável. Exatamente. É uma experiência incrível. Ana, eu gostaria que você deixasse um recado para todas essas pessoas que estão passando por um processo, que estão recebendo um diagnóstico agora. Eu queria que você deixasse assim, um recado assim, de quem passou por tudo isso para todos esses que vão nos assistir. Então, o que eu peço e deixo para vocês como exemplo, né, como uma fala de ânimo, é que diante da circunstância, não desespere. Chore os 3 dias que você precisa chorar. Mas depois você guarda o choro e enfrenta o que tem que fazer. Faça o que tem que ser feito. Receba o diagnóstico, viva o luto. Sim, porque e vá à luta. E vá à luta, exatamente. Formulou a frase correta. E receba o diagnóstico, viva o luto e vá à luta. Porque você, enfrentando a doença de frente mesmo, a possibilidade de ter um prognóstico de vida é muito grande. Mas se você se debilita, se você não se alimenta, se você não faz por onde, infelizmente a doença não dá trégua. Não dá trégua. Ana, e para todas as pessoas que vão nos assistir, que talvez nunca vão passar por um diagnóstico desse, né? Graças a Deus. E estão com a vida normal, mas estão nos assistindo. Qual recado essa Ana Marília hoje daria para essas pessoas? Viva a vida. Hoje eu tenho uma segunda oportunidade de vida, mas há um ano atrás eu tinha a minha primeira oportunidade de vida. E às vezes eu deixei a desejar em algumas circunstâncias que eu poderia ter vivido melhor. Hoje não. Hoje eu tento viver a minha vida da melhor forma possível. Então viva intensamente, viva com amor, dê muito amor, porque nessa vida a gente não leva nada. Nesse processo eu entendi que muito mais vale dar do que receber. Muito mais. Eu me sentia extremamente bem estando ajudando a Flaviane. Era como se fosse uma cura para você. Uma cura para mim, exatamente. Eu preferia estar ao lado dela ali, cuidando dela no hospital, do que deitada na cama sentindo náusea, sentindo fraca, sentindo dor no corpo. Eu preferia me entregando à doença. Então, dê amor. Eu acho que o amor, ele nunca vai te fazer falta. E o amor cura. O amor cura. O abraço cura. Um carinho no rosto cura. Então, eu acho que é isso. Ame, viva e seja o hoje. Não deixe para amanhã.
Ana, eu quero te agradecer por esse tempo juntas. Foi difícil a gente estar aqui, mas graças a Deus Deu certo. No final deu tudo certo. Eu espero que essa história reverbere em muitos corações, Amém. que chegue aonde tenha que chegar, porque não é sobre números, né? O Histórias Reais, quando Deus colocou no meu coração, não é sobre números de pessoas. Eu sempre, quando eu vou convidar alguém, eu falo, olha, se a gente tocar uma pessoa, todo esse trabalho já valeu a pena. Se a gente tirar alguém do fundo do poço e trazer vida, fôlego de esperança, já valeu a pena. Exatamente. Então, assim, obrigada pelo seu sim, porque o seu sim na terra ecoa na eternidade. Então, assim, muito obrigada por ele, viu? Eu que agradeço. E é um prazer te ter comigo. Deixa eu te dar um abraço. Obrigada. Obrigada, viu?